mesmos responder com essa compreensão: Deus conosco. O desejo da tua participação nós acolhemos em o nome de Jesus. Diga isso de novo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, gente, que trabalho excelente. Você pode sentar. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Começamos ontem, na verdade, ontem à tarde com um trabalho aqui com as mulheres, e à noite iniciamos a conferência de família. Hoje pela manhã tivemos um tempo extraordinário, não dá para reproduzir o que aconteceu, mas graças a Deus pelos registros, né? Acredito que está disponível nas redes sociais, na forma que a igreja comunica seus cultos. Você pode voltar lá e receber da porção que Deus nos deu nesta manhã. Foi algo tremendo, poderoso, e vamos dar continuidade hoje à noite. Nós começamos a falar ontem, né, sobre essa questão do lugar que a família deve ter, e apontamos da seguinte maneira: a família, né, é o nosso primeiro ministério. Às vezes pensamos, né, que a vida com o mundo lá é algo secular, é algo que está em segundo plano. Em primeiro plano está a igreja no sentido de congregação, de instituição, de serviço. E tem muitas pessoas negligenciando os seus papéis na família e achando assim que Deus está muito satisfeito, talvez com uma interpretação errada, né, daquilo que Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe e não é digno de mim. Esse deixar não fala de relaxar os nossos papéis, fala de quando alguém vier contradizer a ideia original de Deus, fica com Deus, fica com a palavra. Mas fora disto, os nossos papéis, aquilo que Deus nos confiou, e nós apontamos aqui ontem, né, você já está escalado na família. Não tem essa aqui esperar, né, se Deus vai precisar de você. No momento que você nasceu, você já desempenha um papel na família. Ou você é esposo ou esposa, ou pai ou mãe, ou filho ou irmãos. Mas um desses papéis carregamos. Eu sei que é possível, né? Janaína até apontou, e às vezes num evento de família parece que tem um grupo que está desassociado. Às vezes pessoas que sofreram, né, um trauma na família, um divórcio, e agora se acham sozinhos. E quem é minha família? Às vezes, por perder, né, o seu cônjuge, está na condição de viúvo, de viúva, órfãos. Eu vou te dizer, quando no natural não tem uma pessoa imediata para ocupar essa posição, Deus se antecipa, porque Deus não gosta de lacunas, de falta. Ele se apresenta mesmo como o pai dos órfãos. Então, o órfão, ele tem uma vantagem, porque Deus entende a sua necessidade ao ponto dele mesmo se autodenominar pai. Então, você não vai ter falta. Na verdade, se você souber receber, você tem em destaque. Assim como o viúvo, a viúva, o separado, que são traumas que vêm para a nossa vida, e Deus entende cada uma dessas situações. Às vezes nós olhamos com um olhar crítico: foi irresponsabilidade, né? Foi porque não fez a sua parte. Deus olhou para pessoas em situações diversas, e Ele soube entender aquele momento. Quando Ele viu aquela mulher pega num ato de adultério, Ele poderia ter se posicionado: eu sou santo, essa mulher é impura, para ela não tem salvação. Pelo contrário, Ele soube entender, né, a situação e deliberou misericórdia. Ele não deliberou concordância, mas misericórdia. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Deus não está trabalhando na condenação de pessoas, não. Ele veio para ajudar, Ele veio para salvar.
Então, independente da condição que você se encontra, eu quero que você se posicione. Eu sou um membro da família. E Deus vai te prover na continuidade, de forma que você tenha esse suprimento. Nós apontamos também, com base no texto que lemos ontem, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dizendo para a gente viver a vida comum do lar. Eu tenho olhado, e acredito Deus tem levantado essa mensagem para a gente restaurar mesmo esse ânimo para casa. Casa também é obra de Deus. Não pensa que relaxar com a casa e se dedicar ao ministério externo, é o que Deus espera da gente. Hoje eu vou ler com você o texto de 1 Timóteo. Ele foi citado ontem, mas eu quero ler com você hoje. E quero ter muito zelo para me mover naquilo que Deus está querendo realizar hoje à noite. Aleluia. No versículo 4, falando das qualificações para o exercício, do propósito, do ministério, do chamado, da vocação, daquilo que Deus tem com a gente. E Deus espera encontrar a gente na maturidade, para a gente desempenhar aquilo para o qual fomos chamados. E ele diz aqui, entre as qualificações, tem essa aqui: que governe bem a própria casa, criando os filhos debaixo de disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe fazer bem, ou governar a própria casa, como cuidará? Me permita parafrasear. Como ele está pronto para atuar no serviço a Deus, que envolve além das nossas fronteiras familiares, aquilo que nós chamamos ministério público. Então a Bíblia aponta que deve ser visto como já fazemos em casa, aquele que governa bem a casa. O que é governar bem a casa? É a gente ser medida cheia, ser pleno naquilo que Deus já tem confiado a gente, no papel que a gente desempenha. Quem é você na família? Você é o marido? Tem um papel, você tem feito bem esse papel? Você é esposa? Você tem conhecimento daquilo que Deus espera da sua atuação, servindo nesse papel? Você é pai, você é mãe, você é filho, Janaína hoje teve a oportunidade, mesmo com um pouco tempo, mas apontou a expectativa que Deus tem nesses papéis, o que Deus aponta para o marido, ame a sua esposa, o que aponta para a esposa, seja submissa ao seu marido. E talvez você tenha um olhar errado sobre submissão. Escute a mensagem de ontem à noite, que eu falei sobre pérola e ostra, e eu já vi mulheres agradecendo hoje aqui, porque está sendo tratado como uma pérola. Então graças a Deus está produzindo efeito. Deixa as ostras trabalhar, amém? Para te proteger e para te suprir. Não queira mudar de posição, não. Ser pérola é bem melhor, e Deus pensou muito bem a seu respeito, mulher. A forma humana, influenciada pelo diabo, é que tem deturpado o papel da autoridade. Então a autoridade hoje é vista, principalmente no papel da família, do cabeça, como alguém para se sobrepor, para ter proveito, agindo injustamente. Então gera essa necessidade de um levante contra essa condição de rebelião. Então tem uma bagunça na forma de governo que Deus instituiu e esperava funcionar. Mas nós estamos num processo de salvação. Me veio à lembrança, algo que Jesus citou, trazendo à memória uma profecia de Malaquias. Eu vou apontar aqui, quando ele fala sobre o que está pronto, dentro da expectativa do coração de Deus, para esses
últimos dias, esse tempo mesmo da graça, quando a Bíblia diz, né, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então preste atenção, a gente muitas vezes fica muito focado dizendo, né, nesses últimos dias serão tempos difíceis, né, porque as pessoas serão amantes de si mesmas. E lá está o espírito do erro, arrogância, soberba, né, vaidade. Janaína citava ontem aqui, no momento que ela falou, sobre essa distinção também na igreja. Há uma forma de atuação no mundo, mas há outra forma de atuação na igreja. No mundo tem um espírito, né, que está trazendo essa influência, mas Deus instituiu a igreja, o reino de Deus, o governo de Deus, tem uma influência, e na igreja a influência que tem é de conversão. Nós estamos debaixo, né, de um tempo favorável à conversão. O que quer dizer isso? Os papéis se ajustando. Filhos rebeldes que o mundo produziu, a Bíblia diz, na igreja tem uma unção para converter os filhos aos pais, ou seja, filhos sejam sendo salvos dessa influência demoníaca e apresentando outro comportamento divino, sagrado, celestial, exemplar. Há uma unção de conversão na igreja, de pais abusivos, né? Autoridade deturpada se convertendo, pegando o modelo, o padrão da paternidade de Deus e exercendo sobre a família, e podendo ver os frutos, os resultados. Estamos debaixo de uma unção. Você mesmo com a sua família, você está debaixo de uma assistência do céu. Você precisa oferecer resistência para não receber de Deus. Porque se você não oferecer resistência, você vai receber. Você está sendo salvo, você está sendo evangelizado nesta área. E há uma grande probabilidade da tua família ser um modelo, conforme está no coração de Deus. No mundo é difícil, mas na igreja é fácil. Precisamos entender assim. Há uma graça, há uma unção. E graças a Deus, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é a influência para o certo do que a influência para o errado. Não sabeis de que espírito sois? Nós somos do Espírito de Deus. Nós estamos debaixo desse poder. E Deus é poderoso para nos fazer abundar em graça, em sabedoria, em força. Haverá conversão da minha parte. Você pode dizer isso? Haverá conversão da minha parte. Estou pronto para me converter ao modelo de Deus, para desempenhar minha tarefa na família. Você está comigo? Se desempenharmos bem, né? Tem uma palavra na continuidade desse texto que é de Timóteo, que ele diz assim: os que desempenharem bem. Às vezes nós perdemos de receber desse texto pela indicação aqui, desempenharem bem o diaconato, serviço. Eu posso fazer com toda segurança que isso diz respeito a todo o papel que Deus distribuiu. Não é só o diaconato na igreja. Eu posso alargar esse ponto e dizer: os que desempenharem bem o seu papel vão alcançar justa preeminência e muita intrepidez na fé. Aqueles que desempenharem bem o seu papel vão alcançar primazia e muita ousadia. Você está debaixo dessa promessa? É difícil? Não. Nós estamos nesse negócio sério. A Bíblia diz que quem quiser salvar a sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida, acha.
Me veio essa observação, né? E eu registrei aqui, vou compartilhar para você. Muitas vezes temos negligenciado os nossos papéis. E a negligência é como pegar dinheiro emprestado. Ela oferece uma vantagem imediata, mas depois um custo pesado a médio e longo prazo. A negligência leva a você a desfrutar, né? Eu coloquei aqui, o galardão do negligente é começar fazendo pouca coisa, podendo se divertir. Ou seja, o negligente não tem compromisso, o negligente não tem responsabilidade, o negligente não tem que responder a nada, e isso dá para ele uma folga, dá para ele uma liberdade, mas tem um custo. Qual é o custo do negligente? É viver sobrecarregado e sem proveito algum. Ele até vê vantagem em negligenciar uma responsabilidade, uma ação, mas eu te digo, a médio e longo prazo é como um dinheiro emprestado. No momento que você pega um empréstimo, graças a Deus aliviou toda a pressão, está tudo resolvido, mas você sentenciou um destino pesado para você, pagando juros pesados. O negligente traz sobre si uma continuidade pesada, a colheita sobre isso. Às vezes nós usamos a educação, e se alguém se encontra nesse quadro, não fica condenado, porque você nasceu de novo e você está num processo de recuperação. Eu te digo, não querer estudar, né? Eu lembro quando criança, 10 anos, eu fui ser esperto com a minha mãe, e eu disse para ela: mãe, eu não vou mais para a escola não. Ela disse: por quê, menino? Eu disse: não, porque o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar, do que adianta estudar? Graças a Deus que minha mãe era firme, ela disse: acabando ou não, você vai. Amém? E essa sabedoria me salvou. Mas tem pessoas que fazem a opção: não quero estudar. Não estudar traz um galardão, deixa você livre de pressão, você não tem prova, né? Você não tem carga horária para cumprir, traz leveza. Mas o galardão de não ser educado, a consequência de não ser educado, quanto custa isso para o resto da vida? O diligente se matricula, faz todo o processo, tem um custo, mas a recompensa, o fruto, o galardão, o resultado. Eu estou te colocando na educação. E o que dizer dos papéis na família? Às vezes, como marido, a gente sabe, eu poderia fazer melhor, mas eu vou deixar assim mesmo. Ei, essa negligência vai te deixar folgado, mas essa folga pode te trazer um custo para toda a vida. Comprometer, né, tua satisfação, tua realização, porque o de Deus não tem injustiça. Então, se faz necessário sermos justos em corresponder, pagando o preço. Agora eu te pergunto, esses papéis exigem da gente um preço alto demais? Eu coloquei aqui, né, sobre o diligente, o galardão do diligente. Tudo que faz é bem sucedido. Tudo que faz tem um resultado favorável, satisfatório, abençoador. E quais são as consequências? Ele tem uma rotina, né, de responsabilidades, porém suportável e sem sobrecargas. Os nossos papéis não exigem da gente uma sobrecarga, só exige continuidade, observação, responsabilidade. Você está comigo? Uma vez desempenhando assim, qual é o galardão? A resposta, né? Deleita-te no Senhor, né? Faz como Deus orientou, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ter os desejos do coração satisfeito não tem vida melhor aqui na terra. Você está comigo? E é o que Deus quer, é o que Deus tem. Talvez você não conheça essa vida e até julgue que são as consequências nas quais você foi inserido e você se acha vítima, né? Mas eu quero te dizer, Deus entrou
na situação para trazer salvação. Ele quer mesmo intervir, independente do contexto, daquilo que foi construído até hoje, ou até o momento que você entrou nessa vida. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E nesse novo de Deus, Ele tem em vista satisfazer os desejos do teu coração. Você está comigo? Então, como tem sido você? Não dá para a gente detalhar, nem precisa ser repetitivo sobre os papéis, mas fica aqui. A Bíblia está apontando, que faça bem em casa. E se alguém não faz bem em casa, como está pronto para avançar, para a continuidade, para o progresso, para as melhorias? Deus tem em vista te aperfeiçoar. Deus tem em vista te encontrar em uma maturidade. Tem uma oração de Paulo que ele diz: ser achado idôneo, a parte que nos cabe. Tem muito filho de Deus, crente, cristão, morrendo, passando essa vida sem tocar naquilo para o qual Deus o chamou. Eu apontava ontem dizendo: você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa para te substituir teria muito trabalho. Mas tem muita gente complexada, tem muita gente vítima de Satanás, com um pensamento péssimo de si mesmo, uma autoimagem deturpada. Satanás construiu, e tem pessoas que elas aceitam estar vivo apenas como uma plenitude. Tem uma oração que parece muito boa, muito humilde, quando você termina o dia e diz: obrigado, Senhor, porque eu escapei. Será se Deus te chamou só para viver escapando? Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, que Ele nos criou para dominar, tem a Ele domínio. Deus nos criou para exercer nessa semelhança de Deus, sempre estar em cima, nunca embaixo. Eu tenho falado isso até de uma forma repetitiva, mas me foi bem aos ouvidos essa explicação científica, porque justifica muitas vezes percepções que a gente tem espiritualmente. Eu ouvi de uma pesquisa, vou falar bem rápido, de uma universidade que quis fazer um estudo, sobre a capacidade do ser humano. E ela começou a estudar criancinhas de 5 anos. E nesse experimento, aproximadamente 5.000 crianças, eles voltaram com um resultado, que entre aquelas 5.000 crianças, um percentual aí de 70% a 80%, eles se acharam num QI muito alto. E guardaram aquilo. 5 anos depois, voltaram lá para aquele mesmo grupo, repetiram a pesquisa, e agora só 30% a 40%, agora com 10 anos, ainda evidenciava aquele alto índice de inteligência, de capacidade. Repetiram isso quando eles tinham 15 anos, na adolescência. E para surpresa, agora só um percentual aí de 8% a 12%. Persistia em apresentar um QI alto. Vamos pegar o máximo 12%, onde estão os 88% que ficou no caminho? Aí eles concluíram a pesquisa assim: ser incapaz é uma coisa que se aprende. Olha que coisa grave. Quem é o professor da incapacidade? Satanás. Tem muita gente que não desempenha o seu papel porque foi convencido por um espírito de engano que você é incapaz. Tem maridos que não se levantam para ser um marido melhor porque foi convencido, você é incapaz. Tem esposas que se acomoda a si mesmo porque se deixou enganar, você é incapaz. Tem filhos que não pensam em melhorar, porque o engano tem absorvido a sua atenção. Você é incapaz.
Tem pessoas que não pensam em progredir profissionalmente, porque esse entendimento, eu sou incapaz. De onde veio isso? Daquilo que se chama hoje de bullying, muitas vezes familiar, muitas vezes palavras irresponsáveis, dirigidas por alguém que tem autoridade. Esse menino não presta para nada, ou voz feia, ou cabelo feio, ou andar feio. E esses pontos de vistas foi inibindo a nossa espontaneidade. Olha um grupo de crianças brincando nessa faixa etária de 5 anos. Vê se alguém diz que quer ser nada. Ele só quer ser super-homem, Homem-Aranha, médico, só quer ser coisa grande. Porque eles ainda não foram alcançados por esse engano de Satanás, que eles são incapazes. Muitos de nós somos vítimas no curso da vida de termos sido enganados. Que a gente só serve para estar vivo, e estar vivo já é uma vantagem demais. E a gente aceita isso como se fosse um veredito de Deus. Ei, Deus pensa em plenitude a teu respeito. Deus está trabalhando para te aperfeiçoar. Deus ainda vê esperança sobre a tua vida. Não importa o quadro que você se encontrar, você encontra quando você chega a Deus. Deus tem ferramentas para aperfeiçoar você. É só você acreditar e se deixar levar para o que é perfeito. Ei, Deus é capaz de te aperfeiçoar nos papéis da família. Oh, aleluia! Tem um livro do irmão Rega, O Amor, o Caminho para a Vitória, que ele faz citação de um homem que foi preso, não sei se era prisão perpétua. E esse homem era altamente, mal, perverso. Os seus crimes justificavam ser preso para sempre. E ele tinha esse comportamento, ele entendia que ele era assim, feroz, indomável, sem jeito. E ele ficava entregue àquele comportamento. Até que foi alcançado, nasceu de novo. Foi colocado diante dele essa expectativa de vida. Ele acreditou naquela oportunidade e mergulhou tanto na verdade da palavra de Deus, que na continuidade da sua vida, aquele homem que antes era duro, áspero, agora havia doçura. Você está comigo? Havia compaixão. Eu digo, por que somos indomáveis, muitas vezes como marido e como pais, e queremos justificar que foi a nossa criação ou a genética dos nossos pais? Nos convertemos, nascemos de novo, temos armas poderosas em Deus para operar essa conversão que a Bíblia diz que tem uma unção para esse tempo. Converter os pais aos filhos, os filhos aos pais, os maridos às esposas, as esposas aos maridos. Há uma unção para ajuste nas nossas vidas. É só a gente decidir se levantar. Você está comigo? Me vêm algumas percepções. Uma percepção que veio quando eu estava orando hoje à tarde. Me veio essa: famílias, casais, que estão debaixo de uma atuação, demoníaca para demolição. Uma sugestão, para gerar um desânimo que vai possibilitar uma entrega. E por causa dessa entrega, esse mal vai ter liberdade de se generalizar e poder operar o seu feito: demolição, destruição. Estou aqui para te dizer, a unção que despedaça o jugo está disponível neste lugar, para vir sobre você e socorrer você desta situação. Esse sofisma de Satanás, que tem apontado você como fraco ou fraca,
ao ponto que é melhor se entregar e deixar para ver onde vai dar? Não. Isso para hoje. Interrupção. Você está na conferência de família que Deus mesmo planejou para alcançar você e pegar você como Zaqueu em cima dessa árvore. A conferência para você serve dessa árvore. Eu vou e sento distante, fico pelo menos olhando de longe. Talvez seja a minha despedida desse conjunto, né, de atuação na igreja família. Ei! Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém visitar a tua casa. Hoje me convém assistir tua casa. Oh, aleluia, desce depressa, faça como Zaqueu, seja rápido em pegar a oportunidade. Desce depressa. Mas pastor, já tentei, não tem jeito, eu até reconheço, sou eu mesmo, mas não consigo mudar, né? Não consigo mudar. E me vem a lembrança, né, de situações. E até anotei aqui o versículo. Quando os discípulos se depararam com informações, e mediante o que eles concluíram, eles disseram: desta maneira, quem poderá se salvar? Com essas expectativas e exigências, somos incapazes de corresponder. Olha que palavra boa Jesus disse. Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Oh, aleluia! Talvez você tenha avaliado a sua situação e tenha dito: quem poderá? O que podemos fazer? Tudo já demonstra que está acabado. O que poderemos fazer? A palavra de Jesus fitando os olhos em você. Eu estou distante, eu não estou conseguindo nem saber quem é e nem posso fitar os olhos, mas eu digo espiritualmente, tem um olhar sobre você e você está percebendo essa revelação, essa palavra de conhecimento sobre a tua situação. O olhar de Deus está bem sobre você, dizendo: olha, para você realmente isso é impossível, mas confia em mim, porque para Deus tudo é possível. Eu declaro a restauração da esperança vindo sobre famílias aqui. Famílias segundo o coração de Deus, convertidos uns aos outros. Não é só convertidos a Jesus, não. Tem muitas pessoas que se converteram a Jesus, mas não se converteram no núcleo familiar. A Bíblia diz que é uma conversão de filhos aos pais. É uma conversão de pais aos filhos. E a gente pode levar isso para os outros membros da família. Maridos, conversão dos maridos às esposas. Um poder para a conversão de esposas aos maridos. Uma conversão de irmãos a irmãos. Deus é capaz de abolir a inimizade que há no relacionamento familiar e produzir uma iniciação de unidade, de harmonia, de relacionamento saudável. Ei, teu relacionamento não vai ser pesado. No reino de Deus é para ser leve. O amor tudo sofre, mas é gostoso. Tudo crê, tudo espera, mas o galardão do amor nunca falha. Há uma recompensa quando nós correspondemos o plano e o propósito que Deus tem. Você está comigo? Oh, aleluia! Voltando, para essa oportunidade que Zaqueu teve, foi pego de surpresa, porque o comportamento dele demonstra
alguém que foi afetado. Eu acredito que Zaqueu era um homem que tinha muita desenvoltura nos negócios. Era muito ousado, muito intrépido, ao ponto até de aderir para o ilícito. Cobrador de impostos, certamente teve muitas injustiças nas suas abordagens. Era um homem que não tinha medo, ousado, mas completamente tímido sobre as coisas de Deus. Tem pessoas que às vezes na vida, nos relacionamentos sociais, são pessoas ousadas, intrépidas, seguras, mas com respeito a Deus, só de longe. Um admirador, enganado por um sofisma. Isso não é para mim não. Isso é bonito, eu concordo, mas é para os vocacionados. Eu mesmo sou um dos que não sou vocacionado. Zaqueu talvez pensasse assim, porque ele não usou da estratégia de se aproximar de Jesus. Eu digo que pela influência que ele tinha, pela posição que ele ocupava na sociedade, se ele decidisse se aproximar, a multidão abria. Mas ele não quis fazer uso dessas prerrogativas, desse direito, e preferiu assistir de longe. Subiu numa árvore. Era assim que ele se via sobre Deus, de longe, sem direito de chegar perto, sem direito de reivindicar. Deus viu aquele coração e decidiu fazer o contrário. Em vez de ele vir a mim, eu vou a ele. E se dirigiu até aquela árvore e disse: Zaqueu, hoje é o dia da visitação de Deus para você. Hoje é o dia da tua oportunidade. Ei, desce depressa. As coisas de Deus têm que ser pegue assim. Você que está sendo alcançado por Deus hoje, não pense, eu vou e volto domingo. Não, é depressa. Pega, porque a porta que é aberta por uma intervenção de Deus é para socorro. Quem está sendo salvo, morrendo afogado, e alguém joga uma boia, é assim mesmo. Você não diz, não, eu pego amanhã. Não, você pega agora, porque você está morrendo, você está perecendo. Você não fica adiando, joga amanhã, não é agora. A salvação de Deus é agora. Tem uma porta aberta agora. Ei, Deus planejou intervir na tua casa, na tua família hoje. Há um poder nessa conferência para mudar a rota. Satanás estava com a festa da demolição. Só que ele vai ter que repensar, porque não vai ter festa, amém, de demolição. Ele não vai destruir nada aqui. Ei, essa destruição planejada é interrompida hoje. Aí lá vai Zaqueu, sem entender nada, Deus me quer. Deus está estendendo a mão, Deus está me abrindo a porta, mesmo sem entender, desceu às pressas e acolheu aquela oportunidade. Ei, é assim, enquanto nós respondemos às oportunidades, o caminho que Deus está pavimentando, novas instruções chegam. Às vezes você não sabe o que vai fazer, mas ao ponto que você obedece, novas instruções chega. Ele não sabia o que ia fazer, mas ele acolheu aquela oportunidade. E no curso daquele dia, o sol não se pôs antes de Zaqueu poder dar esse término, essa conclusão. Quando Jesus o visitou, não sei o que disse, não sei o que fez, porque a Bíblia não deixa claro, mas Zaqueu saiu com essa expressão. Ele disse: Senhor, eu resolvo. Tudo parte dessa decisão, porque Deus não invade a casa de ninguém. Ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu vou compartilhar com ele, ele comigo. Eu vou saciar, eu vou suprir. Eu resolvo. Aí ele disse assim:
Se eu defraudei alguém, então tinha um peso na consciência. Talvez o que levava Zaqueu a se distanciar de Deus, não querendo ousar se aproximar, fosse um peso: eu tenho defraudado. Eu digo, quantos maridos não carregam esse peso sabendo, eu tenho errado com a minha esposa? Eu tenho defraudado, eu não tenho desempenhado o meu papel, eu tenho preferido o galardão da negligência, que é me deixar afogado, sem responsabilidades, mesmo que essa minha ausência das responsabilidades tenha trazido uma consequência muito grande no funcionamento familiar. Então Zaqueu tinha essa consciência: eu defraudei, mas eu resolvo, se eu defraudei, eu vou restituir. Olha, conversão. Conversão é você poder identificar e estar pronto a mudar. Se eu defraudei, eu vou restituir. E vou pegar metade do que eu tenho e vou dar. Olha, quando ele disse essas duas coisas, Jesus disse: tem céu na terra, tem ação do Espírito Santo aqui, tem sabedoria do alto aqui, ao ponto que Jesus disse: hoje vem salvação nesta casa. Agora, pega um segredozinho aqui. Zaqueu não fez isso para poder chamar a atenção do céu, porque tem pessoas que vivem debaixo de uma condenação. Ah, mas eu estou errado e eu estou pretendendo acertar. E essas pessoas que estão desistindo ao ponto de se entregar a esse desânimo, é porque já mediram várias tentativas e não foram bem sucedidos na mudança. Eu tento, mas não consigo. Eu quero ser melhor, mas não consigo. Por isso eu vou entregar mesmo. Deus não esperou Zaqueu mudar primeiro. Olha que a proposta de Zaqueu foi sobre o futuro. Ele disse: se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Ele não disse restituo, nem já restituí. Ele disse: eu vou restituir. Ou seja, de hoje em diante, eu vou trabalhar melhoras nessas áreas. Você está comigo? Ele também não deu metade. Ele disse: eu vou pegar metade e vou dar no futuro. Às vezes a gente até hoje não tem um crédito positivo, não tem ações favoráveis. E Satanás, com esse modelo, de tirar da gente a intensidade, ele deixa a gente debaixo de condenação. E a gente fica sem ação, sem ousadia. Vou pegar metade e vou dar. Agora, o interessante é que ele propôs um pagamento futuro parcelado. E Deus aceitou como à vista. Ele disse: pois pronto, hoje veio salvação nesta casa. Passa o cartão. Você está comigo? E hoje já vem salvação nesta casa. Hoje já vem a intervenção do céu. Hoje já vem a oportunidade divina. Ei, você que tem sido e tem vivido debaixo dessa condenação que te deixa pesado, com esse namoro à desistência, sempre na periferia para a desistência, e você até pensa que isso é hombridade. Ah, eu estou sendo sério com Deus. Ei, mas você está debaixo de um engano. Não é Deus que está admirando essa condenação como uma virtude. Quando aquela mulher teve a oportunidade de ouvir de Jesus: eu também não te condeno. Condenação é uma arma que Deus não usa. Eu também não te condeno. Deus não está acentuando a condenação. Ele vem para trazer a oportunidade de conversão. Estamos debaixo de uma oportunidade de conversão. Zaqueu disse: vou dar metade. Fazendo uso para os relacionamentos, marido e mulher. No relacionamento conjugal, marido e mulher, pelo propósito de Deus, dentro do plano que Ele tem para uma família saudável e realizada, porque muitas vezes nós lutamos para ter o que a gente quer,
E isso é um comportamento egoísta, que não faz parte dos valores do reino de Deus. A Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Às vezes nós não damos, nós retemos e nós lutamos pelo nosso, até com uma boa intenção. Quando eu tiver o meu, aí eu vou dar. E a gente vive esse trauma no relacionamento, porque há uma composição de egoísmo muito forte, porque as partes pensam neles mesmos. Quando a Bíblia diz que deve cada um pensar o que é do outro, que o cônjuge não deve, privar o marido, defraudar o marido ou o cônjuge. Tem uma parte que diz que o corpo do marido não é dele, é devido à esposa. Assim como o da esposa não é dela, é devido ao marido, em razão do comprometimento de aliança, dos dois se tornarem uma só carne. Então, quando nós vivemos o egoísmo dentro do relacionamento, estamos defraudando. E numa oportunidade de ajuste, está aberto para dizer: eu entendo que no relacionamento é a metade, e eu estou aberto a dar a metade. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando das responsabilidades. Eu vi que vocês são doutores na literatura aqui, as 5 linguagens do amor. Descubra a linguagem do amor do seu cônjuge e não use ela para ser a ferramenta de punição. Você está comigo? Ela gosta de atos de serviço, Pois eu não vou dar, só para castigá-la, Ela vai viver, essa escassez, mas eu vou punir ela, não dando o que ela quer. Tolice, você está atirando no próprio pé, você está demolindo o seu próprio ar-condicionado. Quem chega em casa numa região de muito calor e de propósito você vai lá e danifica o ar-condicionado, e você precisa dele? Quando deixamos de operar os papéis na família, a gente está desmantelando o bem-estar daquele lá, deixando de fazer o nosso papel. Qual é a linguagem da sua esposa? Atos de serviço. Nunca use daquilo que vai satisfazer, promover bem-estar para o seu cônjuge como uma ferramenta de punição. Não mexa nessa área, porque é uma dívida, é uma responsabilidade de aliança. Metade eu dou. E se por acaso, nesse tempo de relacionamento, eu defraudei, eu me proponho a encontrar forma de restituir. Eu vou te dizer, você vai ouvir da parte de Deus, você está propondo no futuro. Mas hoje vem salvação, vem graça, vem unção, vem habilidade, vem sabedoria. Eu quero terminar orando. E eu quero dar a oportunidade, você mede aí se quer vir ou não. Mas eu percebi no coração que tem alguns casais, em comum acordo, que eles sabem, a gente está precisando dessa intervenção divina, por aquilo que a gente está vivendo no momento. É como que vocês estão enfrentando essa ação que vocês percebem como cercando essa realidade familiar ao ponto de querer deixar embaçado um futuro seguro. Você pode receber quietinho aí sem vir, mas se porventura você quiser sair do seu lugar como casal e vir aqui na frente, eu quero impor as mãos sobre você. Oh, aleluia! Eu quero orar a percepção, de casais, até a visão que eu tenho como casais jovens, que estão enfrentando esse assédio, de um espírito de desânimo, desacreditados em si mesmo, ao ponto de dizer: vou deixar aí para ver onde vai dar. Mas Deus quis pousar na tua casa.
Janaína, vem aqui. Aleluia. Eu quero orar e depois ela vai complementar. Levanta a sua mão. Pai, no nome de Jesus, ministramos a tua palavra. E como eu percebi, conversão. Eu creio nesta unção, promovendo essa disposição. Eu vejo como corações sendo essa boa terra que está acolhendo da tua parte, e uma disposição vindo, pousando, intervindo, possibilitando essa mudança. Eu declaro um começo pavimentado pelo teu Espírito para esses casais, para estas famílias. Eu abençoo. Eu me levanto contra toda obra de Satanás, toda fortaleza, todo sofisma. Eu declaro, caia por terra, em nome de Jesus. E eu delibero graça e unção da parte de Deus, favorecendo e alcançando, no nome de Jesus. Diga amém. Dê um beijinho na sua esposa. Amém. Ok. O tempo foi agora, então tem um tempinho para você ainda. Tá bom. Amém. Glória a Deus. A gente está finalizando esse tempo. Fica tranquilo, o culto não terminou. Depois o pastor vai subir, vai dar sequência. Mas a nossa participação, ela está encerrando aqui. E para nós realmente foi uma alegria. E antes de eu fechar juntamente com o João, realmente existe alguma coisa. Alguma coisa. Eu acho que realmente tem a ver com o que João está falando, né? Eu não sei se você já foi num forte, se você já visitou Fortaleza. A gente foi num forte em Natal, chamado Forte dos Três Reis Magos. E os meninos eram pequenos ainda, acho que eu nem tinha Isabel. E a gente foi, tinha um guia mostrando pra gente, né? E a gente achando bem interessante a história. Mas uma coisa que me chamou muita atenção era a largura das paredes externas do forte. Porque elas tinham mais de 1 metro de largura, feita de pedra. E eles diziam, né, contando a história, os fortes eles serviam para guardar o que estava dentro dos ataques que vinham de fora. Então, quando os navios vinham atacar, eles lançavam bolas de canhão, aquelas bolas de ferro sólido, então aquilo ali saía quebrando tudo. Para não despedaçar o forte, o nome é esse mesmo, as paredes externas tinham que ser fortes, entende? Por quê? Porque havia um ataque do lado de fora e o forte protegia o que estava dentro. A Bíblia diz que Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, portanto, não temeremos. Então existe o forte divino. Amém. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar na sombra. Não é para quem visita essa presença de vez em quando, é para quem se esconde nele. É uma coisa contínua, é uma habitação. Aí você desfruta da fortaleza. A gente está falando sobre família. Amém? Na condição de filho, na condição de pai, de mãe, de marido, de esposa, na condição de solteiro, de solteira. Amém? Na condição que você esteja, você tem que saber, eu tenho que saber correr para o forte divino. Mas a Bíblia também fala de outro forte. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas, fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então existe um outro tipo de forte, construído por Satanás, que tem a mesma finalidade. Fique comigo. Guardar o que está dentro dos ataques que vêm de fora. Nesse caso específico, Satanás está abrigando um pensamento errado, um sentimento errado. E ele constrói uma fortaleza em volta daquele pensamento, daquele sentimento na cabeça das pessoas. E Deus é aquele que ataca do lado de fora, entende? Para quebrar aquela resistência, para alcançar aquilo que está dentro e tirar fora. Você entende?
Então, Satanás constrói essas fortalezas para preservar o pensamento errado, para que ele possa se aninhar, crescer, se fortalecer, se alimentar e dominar a cabeça da pessoa completamente. Porque quando você está plenamente convencido sobre um pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera palavras, palavras geram ações. Você entende? E aí você é tomado por aquilo e ninguém mais convence você do contrário. Você acha que o muçulmano, amado, mata e morre por Alá, por quê? Porque ele é plenamente convencido daquilo. É um sofisma, entende? É uma fortaleza. No tocante a isso, a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essa fortaleza específica. Esse sofisma específico. Esse muro, essas muralhas que protegem esse tipo de angústia, de dor, de solidão, de sofrimento, de pensamento. Filhos dentro de casa solitários, com pai e mãe presente, e eles se sentem sozinhos. Adolescentes que se sentem abandonados, com um pai e uma mãe dentro de casa, e eles sentem que o pai e a mãe nunca vai me entender. Entende? Uma menina que precisa arranjar esse namorado e se entregar completamente a esse namorado, porque não tem um pai que passa a mão na cabeça dela. Não tem um pai que dá um beijo, um abraço, um cheiro, aí ela vai buscar isso lá fora. Sofismas. João citou homens que não se sentem capazes de ser um bom cabeça, mulheres que chutaram o pau da barraca e entregaram, vamos levar para ver até onde é que vai. Sofisma. Satanás está construindo uma fortaleza na nossa cabeça, abrigando o pensamento errado. Mas graças a Deus, amém, que as nossas armas são poderosas para ser essa bola de canhão que quebra essa fortaleza, tem acesso a esse pensamento e arranca ele de lá. Entende, queridos? Eu vou te dizer, se tiver difícil de você resolver isso sozinho, procura liderança e conversa. E eu ainda vou mais longe. Se você precisar de algum tipo de atendimento profissional, estou falando de um psicólogo, e você tem paz sobre isso, agora a minha dica para você é, procura um nascido de novo, não procura um morto, não. Se você pode ter um vivo, é melhor do que um morto. Não sei se você está entendendo. Mas assim, eu vou te dizer, tem gente sofrendo sozinha por muito tempo. Porque a vida cristã é um mar de perfeição. Ninguém pode deslizar. Tem que estar tudo certo o tempo todo. Eu tenho que ser a esposa perfeita, o João tem que ser o esposo perfeito. Nossos filhos devem ser os mais quietos da igreja. E esse quadro perfeito, pintado na sua sala, pode gerar para nós uma incapacidade de produzir frutos, porque eu sei que não sou a esposa perfeita. Ele sabe que ele não é o marido perfeito. Nossos meninos foram o melhor menino. Você entende? Cuidado com isso. Se você precisa de ajuda, você deve procurar essa ajuda. Mas fica ciente, amados, de que Satanás não tem força suficiente para manter esse sofisma. Isso aí precisa ser destruído. Isso precisa ser destruído. Tudo bem? Conversaríamos mais, mas é realmente só para você saber. Há mulheres depressivas, insatisfeitas com sua aparência, insatisfeitas com seu corpo, porque não se gostam, não se dão. Olha, é um problema. Etc. Marido que não entende mulher, mulher que não entende marido, pais e filhos criando cabo de guerra. Você não tem que se medir com o seu rapaz. Você não tem que se medir com ele, você é pai. Você entende? Esse rapaz é seu filho, ele leva seu gene, ele é a certeza da sua continuidade na terra. Essa menina não é tua rival, mamãe, ela é tua filha. Tenha compaixão do seu adolescente, porque viver na adolescência, nessa era, amada, é muito mais difícil que na sua época. Na sua época, você achava as coisas difíceis, meu filho, você não sabe como é agora. É porque você não frequenta os cursinhos, você não frequenta as escolas, eles estão lá. Ser crente nessa era e dizer não para o pecado, esses meninos têm que botar muita força. Tenha empatia dos seus filhos. Tenha compaixão deles. Às vezes eles estão enfrentando pressões que você não sabe. Tudo bem? Tá bom, tá certo. Então nós temos uma coletâneazinha. João, vamos lá para cima? Fechamento. Podia. Aleluia. Acaba bonito. Por favor. A gente tem uma coletâneazinha de imagens que a gente gosta de usar para encerrar as conferências de família.
Na verdade, a gente, ao invés de começar se apresentando, a gente termina apresentando para vocês a nossa família, né? E aqui, então, foi o nosso casamento há 29 anos atrás. Eu tinha 20 anos. João tinha quantos, João? 27. 27 anos. E aqui começava a nossa história. Próximo. Daquele casamento surgiu essas 3 crianças. Uma mágica aconteceu e 3 crianças surgiram. Então, desse lado para cá, para lá, nós temos Jane Beatriz. Aqui ela tinha 6 anos, eu acho. Ou mais 7. Ali nós temos João Gabriel, que tinha 11 anos. E ali no colo dele nós temos Jane Isabel, que ela devia estar com 6 meses ali. Esses são os 3 meninos. Pode passar. Aí então João Gabriel cresceu, se tornou um homem. Próximo. Jane Beatriz cresceu, se tornou uma bela menina. Próximo. E aquele bebezinho de 6 meses é essa moça. Que hoje ela tem 17 anos. Eu acho ela mais parecida comigo do que a outra. Não lembra muito? Pronto. Próximo. Um dia o rapaz decidiu casar. E arranjou uma esposa. Inclusive, eu gosto dessa foto. Tem outras do casamento dele, mas eu gosto dessa. Porque lá atrás nós temos os 2 pais. Foram eles 2 que dividiram o casamento. No de Bia também. Mas eu não consegui uma foto com os 2 pais. Mas aqui nós temos o pai de Gabriel e o pai de Suane. Norberto, ele foi nosso co-pastor por muitos anos. E Gabriel cresceu com Suane dentro do departamento infantil. E aqui eles estão no casamento deles, na hora de apresentar os noivos no encerramento do casamento. Próximo. Dessa união nasceu esse bebê. Chama-se Olívia. É a nossa primeira neta. Claro que essa foto é antiga, ela tinha 7 meses aqui, ela não está mais assim. E aí, então, o ciclo da vida começou a se repetir. Próximo. Aqui, ela estava bem fofinha aqui. Gente, aí a gente descobriu a alegria de ser avô e avó. Nossa, gente, é muito bom. Os filhos dos seus filhos. Fica mais para cá, João. E a gente é muito agraciado por isso. Amém? É um presente. Próximo. E aí Bia decidiu casar. Ela casou em julho do ano passado. Esse ano está fazendo 1 ano. Ela casou com o filho de um pastor nosso, do Verbo da Vida, de... Qual é o nome daquela cidade, João? Na região Araruama, isso. Na região dos Lagos, ali no Rio de Janeiro. Ele veio fazer a escola de ministros. Continuou mais 1 ano trabalhando no ministério. Eles se conheceram, eles tocam, cantam e pregam. Então, é dentro da mesma praia eles estão, né? Próximo. Aqui foi no dia do casamento, né? Olívia entrou no colo de Isabel, levando as alianças. E hoje, assim, essa é a nossa família, faltando um integrante que chegou mais na frente. Próximo. Aí, Suane engravidou de novo. Essa foto foi tirada na Páscoa, domingo de Páscoa agora, na véspera do bebê nascer. Eles passaram o dia lá em casa, a gente fez um almoço de Páscoa, que a gente sempre faz. Fomos para o culto à noite, Suane não estava sentindo nada, estava tudo bem. Aí no dia seguinte, próximo, aconteceu isso. Ela estava indo de 1h da manhã ela se levantou, começou a sentir alguma coisa, chamou o Gabriel, sinalizou para a enfermeira, porque eles querem parto natural, mas achou que ia levar horas para desenvolver, como foi com Olívia. Quando foi de 5 da manhã, ela entendeu, o menino vai nascer. E aí, de 6 horas, eles entraram no carro e correram, mas não deu tempo, no meio do caminho, o bebê nasceu dentro do carro. Ela é uma boa parideira, Deus abençoe. E aí eu achei tão linda essa foto, né? Às vezes a gente olha para... Eu olho, né? Eu sei que João também, mas assim, eu olho para essa foto, aí fico pensando, quer dizer então que esse menino já teve assim no meu colo. Amém? Eu tenho uma foto com Gabriel assim, desse jeito. Só que aqui não é mais Gabriel, é o filho dele. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Dos prêmios que Deus criou para a humanidade, família é o maior deles. Amém. Nada deveria disputar o lugar da família no nosso coração. Porque acima da família só está Deus.
Isso é um presente. Amém? Próximo. E aqui somos nós com os nossos 2 netos. Nós tiramos isso semana passada, né? Aquela bebezinha de 6 meses já está assim desse tamanho. É uma graça ver eles 2 juntos, porque para a Olivia, João Luca é um boneco. Tem que ter o maior cuidado, né, com ela. Próximo. E é assim que a gente termina. Você começa junto e termina junto. Porque não importa quantos filhos a gente tenha tido, um dia todos eles vão pegar o seu caminho e no final das contas é quem você escolheu para viver a vida que vai terminar com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Fui altamente galardoado. Você concorda, né? Tem uma brincadeira que o pastor disse, né? Com um rapaz lá, trabalha lá no ministério. Ele casou e o pastor quis fazer, né, a distinção, dizendo que a esposa dele era bonita. Aí o pastor disse assim: você é muito comum, viu? É uma coisa pior. Para não dizer algo pior. Então eu me acho muito comum dentro daquilo que Deus me engalardoou. Deus é um bom pagador, vale a pena servir a Deus. Então nós finalizamos, né, gratos pela recepção, pastor Vinícius, sua digníssima esposa, sua família, Josimar, Cris Albuquerque, né? O João e a Fernanda, obrigado por todos que trabalharam de uma forma tão excelente. Nós voltamos impressionados por aquilo que Deus está fazendo aqui. Muito obrigado. Aleluia.